Paz do Senhor, amados irmãos, amigos que têm nos acompanhado no programa Reflexão Bíblica. Quero nessa oportunidade feliz agradecer a Deus pela sua companhia, agradecer a Deus por estar convosco nessa oportunidade, ao nosso muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que nos proporciona esse momento feliz de podermos estar compartilhando a preciosa palavra de Deus convosco. Quero convidar você nesse momento, se está ao seu alcance, que você possa tomar a sua Bíblia e abri-la comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 5. Gostaria de estar lendo o versículo 5 e o versículo 6 para a nossa meditação nessa oportunidade. O texto sagrado nos diz: E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes: Queres ficar são? Amém. Louvamos a Deus pela leitura do texto sagrado. Creio que conhecido, você que aprecia a leitura da palavra de Deus, você que frequenta a igreja ou que já serve ao Senhor, com certeza já ouviu ou já leu a respeito desse texto, dessa passagem muito linda, sempre comentada por vários que gostam de anunciar a palavra de Deus, onde nós observamos mais um dos maravilhosos milagres operados pelo Senhor Jesus. E dessa feita o texto vai nos dizer, desde o versículo 1 do capítulo 5, de que o Senhor Jesus ele está em Jerusalém, em mais uma das festividades judaicas. E isso nos mostra que o Senhor Jesus, ele no seu ministério terreno, ele exerceu o seu ministério de forma muito presente na sociedade. Você que sempre acompanha a leitura bíblica, você que tem a cultura de ler a Bíblia, de estudar a palavra de Deus, já observou, deve ter observado, de que o Senhor Jesus, ele foi sempre presente nas atividades religiosas judaicas, nas festividades judaicas, como também nas atividades civis. A gente observa Jesus presente em casamento, Jesus presente em jantares na casa de pessoas, de amigos. Ou seja, Jesus foi, como homem, ele foi bem presente na sociedade. E no texto nós observamos quando Jesus ele está em uma das festividades judaicas em Jerusalém, e a Bíblia vai nos mostrar que o Senhor Jesus, ele se dirige ali até um local onde havia um tanque, diz o versículo 2 do capítulo 5, que aquele tanque chamado em hebreu Betesda, que quer dizer casa de misericórdia, e Jesus ele se dirige ali até aquele tanque, e naquele tanque o texto vai nos dizer, o versículo 3 em diante, que jazia uma grande multidão de enfermos. A Bíblia fala muito claro sobre isso, dizendo dando detalhes a respeito dessa grande multidão. O texto vai dizer que tinha cego, que tinha coxos, que tinha paralíticos ali na beira daquele tanque que continha 5 alpendres, ficava próximo à porta das ovelhas. E Jesus ele se dirige ali para aquele tanque onde está, como disse, essa grande multidão de enfermos. E a razão desta grande multidão de enfermos estarem ali nas proximidades daquele tanque é porque simplesmente se tinha o conhecimento de que em certo tempo, a Bíblia deixa isso claro, em certo tempo quer dizer que não havia um tempo determinado, não era diariamente, semanalmente, mas de forma esporádica. Em certo tempo diz que aquela água era agitada pelo anjo, e depois que aquela água era agitada, o texto vai nos dizer que qualquer enfermo que entrasse ou que fosse colocado naquele tanque, ele era curado de qualquer enfermidade que tivesse. E esta era a razão daquela grande multidão de enfermos. Todos aqueles que se dirigiam para aquele tanque
iam cheios de esperança, cheios de perspectiva e poderíamos dizer assim, todos à espera de um milagre. Todos iam ali em busca de receber o seu milagre, de receber a sua cura. E é justamente sobre isso, sobre esse tema, que gostaríamos de estar discorrendo, à espera de um milagre. Aquela multidão está ali, como disse, e Jesus ele se dirige até aquela multidão, se dirige até aquele tanque de forma espontânea. A gente observa que Jesus ele não dá detalhes do que vai fazer ali. Quem sabe os seus discípulos ficam sem entender a razão do Senhor Jesus se dirigir assim, tão repentinamente, àquele tanque. Mas Jesus vai ali e o texto vai nos dizer que naquele tanque, entre aqueles muitos, cujo texto diz grande multidão, não era apenas uma multidão, mas uma grande multidão, entre aquela grande multidão havia ali um homem, que o texto vai nos dizer, o texto que nós lemos, que havia 38 anos se encontrava enfermo. E aquele homem jazia dessa enfermidade, uma paralisia que o impedia de movimentar-se, impedia de andar, de viver uma vida social. E ele está há 38 anos, podemos dizer, à espera de um milagre. E isso nos chama a atenção, a situação daquele homem chama a atenção de Jesus e nos chama também a atenção quando paramos, e eu queria convidar você a fazer isso nessa oportunidade, a meditar comigo na situação em que estava aquele homem, a sua esperança de um milagre, e creio que enquanto a gente medita na situação daquele homem, quem sabe, creio que estou falando para pessoas que também estão passando por situações semelhantes, ou seja, que também estão à espera de um milagre, à espera de uma ação divina. Aquele homem estava há 38 anos à espera de um milagre. Eram 38 anos de sofrimento. Imagine, eu chamo a sua atenção para esse tempo, né? Não era 38 dias, uma semana, um mês, eram 38 anos de sofrimento, 38 anos de dores, 38 anos de exclusão da sociedade, 38 anos, se aquele homem tivesse família, era uma pessoa que a família gerava uma dificuldade para a família, dava trabalho à família, porque era deficiente, era portador de uma deficiência, de uma paralisia. Então era 38 anos de sofrimento, 38 anos em uma cama. E aí eu paro para perguntar, quanto tempo você vem em busca de um milagre? Quanto tempo você também vem sofrendo? Quanto tempo você também vem nutrindo uma esperança? Quanto tempo você vem padecendo? Aquele homem vinha padecendo, vinha sofrendo há 38 anos e estava ali entre aqueles que estavam à beira do tanque à espera de um milagre. Eram 38 anos de sofrimento, eram também 38 anos de perspectiva, porque a gente sabe que enquanto há vida há esperança. Então creio que aquele homem a cada momento ele tinha no seu coração a esperança de que um dia ia chegar o seu momento, um dia a sua história ia mudar, um dia ele ia alcançar o tão sonhado milagre, a tão sonhada cura, a tão sonhada vitória. Então, eram 38 anos de sofrimento paralelos a 38 anos de perspectiva, né? A vitória vai chegar, o sonho vai se concretizar, vai acontecer alguma coisa. E eu sei que você também está nessa situação. Creio que não há tanto tempo, ou quem sabe até seja, mas também vem nutrindo essa perspectiva, vem nutrindo esta esperança de que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa, Deus vai agir na sua vida. E eu não tenho dúvida de que Deus ele quer fazer isso no seu viver, eu não tenho dúvida de que Jesus ele quer também mudar a sua história, ele quer fazer algo maravilhoso no seu viver. Não importa há quanto tempo, pois para Deus não importa há quanto tempo, importa é que Ele tem o poder para mudar a sua história, Ele tem o poder para fazer além daquilo
que nós pedimos ou pensamos. Então eram 38 anos de sofrimento, 38 anos de perspectiva, 38 anos de frustração. Né? Por que de frustração? Porque imagine comigo quantas pessoas aquele homem, ele viu chegarem ali naquele local, à beira daquele tanque, e saírem de posse de vitória. Imagine comigo como é frustrante a situação daquele homem ali à beira daquele tanque, com aquela grande multidão, e chegavam pessoas ali enfermas, e de repente a água era agitada, aquelas pessoas eram colocadas no tanque, ou algumas que, de acordo com a sua deficiência, conseguiam chegar no tanque, e a cura era por ordem de chegada. O texto diz que aqueles que primeiro entrassem eram curados. Então era uma correria muito grande. E fica imaginando aquele homem ali naquela perspectiva, daqui a pouco a água é agitada e alguém entra no tanque e sai curado. Né? Fica imaginando pessoas que chegaram ali, que já encontraram aquele homem ali, chegaram ali coxos e agora saem andando. Pessoas que chegaram ali, quem sabe, cegos, e agora sai vendo, né? Paralíticos, né? Sai regozijando com a família. E para a frustração daquele homem, ele continua ali. Né? Foram 38 anos. Imagine quantas pessoas aquele homem não viu serem curadas na sua frente. Quantas pessoas ele não viu receberem a vitória e ele continua ali. Imagine o tamanho da frustração que não carregava aquele homem, o tamanho da frustração que ele vivia ao ver tantas das vezes pessoas receberem a vitória e ele continuar ali. Você sabe, eu não sei se você já passou por isso ou quem sabe esteja passando por isso nessa oportunidade, como é difícil você estar numa situação de dificuldade, de enfermidade, de provação na vida, e você vê as pessoas que lhe cercam, que estão do seu lado, todas serem abençoadas, todas receberem a sua bênção, e você continuar naquela situação. E ver isso se repetir por várias vezes, isso com certeza gerava um sofrimento que, quem sabe, doía mais do que aquela enfermidade, doía mais do que as dores daquela paralisia. Quando ele sabia, para todos, o agitar das águas era uma esperança, mas para aquele homem chegou-se um ponto, de acordo com a quantidade de anos que estava a sua situação, que o agitar das águas já era mais do que uma esperança, era mais uma frustração, porque era mais um momento em que ele ia ver alguns receberem a vitória, alguns receberem o milagre e ele continuar ali. Eu fico pensando, quando eu medito detalhadamente nessa passagem, eu fico imaginando quando algumas pessoas chegavam ali e daqui a pouco a água era agitada, as pessoas eram curadas e passavam de volta, e quem sabe passava ali naquela cama onde aquele homem estava, falava com ele, né, se despedia dele e quem sabe lhe desejava uma boa sorte, lhe desejava a sua cura, o seu milagre, e ia embora, e ele continuava ali. Daqui a pouco vinha outro da mesma forma, recebia o seu milagre, se despedia e ele continuava ali. Então era 38 anos de frustração, 38 anos vendo o cego ver, vendo coxos andarem, vendo os paralíticos saírem saltando, vendo famílias que chegavam ali chorando, trazendo seus paralíticos e voltarem com alegria, saltando de alegria, e ele continuava ali. É uma situação que nos chama a atenção e eu convido você a estar refletindo a esse respeito, trazendo isso para a sua vida e para tantos outros que estão vivendo situações semelhantes, situações de frustração, situação de sofrimento. Pois assim como nós observamos nesse relato, nós observamos que nos nossos dias isso não é diferente. Quantas pessoas que sofrem de algum tipo de mal e que estão perturbadas muitas das vezes, que perdem a paz, que perdem até o prazer de viver devido às dificuldades que estão enfrentando, a luta que está enfrentando no seu dia a dia, e estão vendo do seu lado pessoas sendo abençoadas. Eu sei que falo para pessoas que sentem isso, né? Que estão vivenciando esta situação. E eu creio que não é por acaso
que Deus criou esta situação para você estar aí acompanhando a nossa programação. Você, quem sabe, ia passando, você ia desenvolver alguma atividade, mas de repente você parou diante da TV, do programa Reflexão, parou para escutar, e Deus, que é misericordioso, que Ele ama, que tem um projeto muito grande na sua vida, Ele está falando contigo. E a forma que Deus está falando é te fazendo, quem sabe, retroagir, olhar um pouco atrás do que você tem passado, as situações em que você tem vivido, para lhe trazer uma palavra de esperança, uma palavra de perspectiva, uma palavra de ânimo para você. Né? Pessoas como aquele homem que estava há 38 anos e tantos outros que vivem nessa situação. E aí eu chamo a sua atenção para um detalhe importante. Às vezes a gente reclama do nosso dia a dia, às vezes a gente deixa de viver o nosso hoje, deixa de ser feliz com aquilo que Deus nos tem dado, e às vezes a gente se encontra, né? Na verdade é isso, se encontra a reclamar, a estar insatisfeito com a nossa situação, e não paramos para observar ao nosso derredor quantas pessoas estão como aquele homem, né? Quantas pessoas estão no leito há tanto tempo esperando um milagre, né? Um milagre, esperando a oportunidade de viver. Reflita nessa oportunidade. Quantos que estão pedindo uma oportunidade para viver, né? E você está bem, você tem saúde, você tem com que sobreviver, e às vezes deixa de ser uma pessoa grata a Deus, deixa de ser uma pessoa feliz, porque está apreensivo, às vezes ansioso com tanta coisa, e esquece de viver o hoje, o milagre de Deus na sua vida hoje, né? E também temos aqueles, né, que estão realmente, eu sei que tem pessoas me acompanhando, e você, quem sabe, seja uma dessas, que está nessa situação, frustrada, né? Às vezes você que está no hospital, como é difícil você estar no hospital aguardando uma cura, um atendimento, uma solução para o seu problema. Eu não sei se você já viveu isso, mas eu já passei por essa experiência, e você vê várias pessoas que estão ali no mesmo quarto, no mesmo leito, e daqui a pouco você vê melhora, tem uma reação, melhora, recebe alta, vai embora, se despede, daqui a pouco o outro do outro lado também recebe um bom atendimento, tem um bom êxito no tratamento, recebe alta, vai para casa, se despede, e quantas pessoas continuam ali. Eu vivenciei essa situação e se assemelha muito com a situação daquele homem, né, que viu tantos irem embora com seus problemas resolvidos e ele continuava ali, né? Quantas das vezes eu sei que eu estou passando para pessoas, falando para pessoas que podem estar nessa situação, pode estar hospitalizado, ou estar com alguém no leito hospitalizado e que já está sentindo na pele o que este homem sentiu. Tantos receberam o seu milagre e você continua esperando. Quem sabe, eu esteja falando para pessoas, né, quantos casos de mulheres que desejam ter filhos e não conseguem, e ver as suas colegas de faculdade, de trabalho, todos têm o prazer, todas têm o prazer de ser mãe, de ter um filho, e quem sabe você que está acompanhando não tem esse prazer, né? E está frustrada como aquele homem se encontrava, frustrado. Todos recebem um milagre, e cadê o meu milagre? Quem sabe eu esteja falando para jovens que desejam casar-se, que viram seus colegas nos primeiros dias de aula, seu colega de vizinhança, de criança, de adolescência, e hoje se encontram, estão casados, constituíram a sua família, e parece que você vai ficando para trás. E isso vai gerando esse sentimento que aquele homem existia no coração daquele homem, sentimento de frustração. O porquê que só eu? Por que que todos recebem o seu milagre? Por que que todos são abençoados e por que não eu? Quando eu leio esse texto, eu fico imaginando as frustrações daquele homem, esse sentimento na vida daquele homem. Todos, e por quê? O que eu fiz de errado? Por que que eu sou diferente? Será que não é essa a pergunta que você está se fazendo? O que eu fiz de errado? O que eu fiz para merecer isso? Todo mundo tem, né, o seu filho, todo mundo tem a sua família, todo mundo tem a sua saúde. A gente tem uma tendência de olhar para quem tem, né? A gente tem essa tendência humana. A gente não olha para baixo, para quem não tem, ou para quem tem menos do que a gente. A gente sempre olha para cima, para quem tem mais, para quem é mais. E isso gera frustração, gera uma decepção conosco mesmo. Mas Deus,
Ele é fiel e marcou um encontro contigo nessa oportunidade. Aquele homem viveu 38 anos de frustração, 38 anos à espera de um milagre, mas o seu milagre chegou. O texto nos diz de que Jesus ele sai daquela festa e ele vai direto ali até aquele tanque, aonde está aquele homem, e diz o versículo 6 que nós lemos, e Jesus vendo este deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse, queres ficar são? E eu aprendo aqui que Jesus ele está vendo a nossa situação, que Jesus está nos acompanhando tudo que nos cerca, inclusive o tempo de espera. Jesus está acompanhando o tempo de espera. Há quanto tempo você está à espera de um milagre? Jesus sabe há quanto tempo. Jesus sabe tudo o que tem acontecido nesse percurso. E fique tranquilo, porque da mesma forma, eu fico imaginando quando aquele homem está ali, né, decepcionado, frustrado, fazendo os seus porquês, indagando a Deus. Quando de repente ele chega, ele sente ali, não sei se Jesus pega no ombro dele ou na mão dele, faz alguma reação e ele sente que Jesus chegou. Jesus chega para aquele homem e diz, tu queres ficar são? Eu não tenho dúvida em dizer que da mesma forma que Jesus surpreendeu aquele homem, ele também vai surpreender você. Quando você menos esperar, o Jesus do milagre, o Jesus que abençoa, ele vai lhe surpreender, vai chegar pertinho de você e chegou a hora de receber o milagre. Chegou a hora de ter a realização do tão amado sonho. A Bíblia deixa bem claro que há tempo para todas as coisas. Você pode abrir a sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 3, Eclesiastes, capítulo 3 e o versículo 4. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Eclesiastes 3 e 4 diz, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. Se você ler o versículo primeiro, vai dizer que há tempo, né? Tem tempo para todo propósito debaixo do céu. Então há tempo para todas as coisas, inclusive há tempo de chorar, mas também há tempo de rir. Hoje você pode estar chorando, mas vai chegar o tempo de rir. Creia nisso. Deus não marcou esse encontro por acaso, você não parou aí por acaso, não. É Deus que está falando através da sua palavra e dizendo, está chegando o tempo de rir. Se você abrir a sua Bíblia ainda comigo no Salmo 30 e o verso 5, você vai ouvir a voz de Deus através da palavra. Salmo de número 30 e o verso 5, veja o que o texto diz. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É só uma noite. O choro, ele pode. Quando o salmista diz ele pode, quer dizer que nem sempre tem que ser toda a noite, mas que pode. O choro ele pode durar toda a noite, mas é só uma noite. O que você está passando, o que você está vivenciando, independente do tempo, é uma noite. Uma noite que como seres humanos precisamos passar. Assim como a nossa vida ela é composta de um dia e de uma noite, no nosso viver tem os dias de bênçãos, de alegria, mas também tem as dificuldades, tem os dias de chorar, faz parte. Você não é pior do que todos, você não é diferente porque hoje está chorando. Não, você está chorando hoje porque você é semelhante a todos os outros. Todos têm uma noite, mas o texto diz que é só uma noite. O choro ele pode até durar uma noite, mas a alegria, ela vem. A alegria, ela vem. Se prepare, porque o seu choro ele não é para sempre. Tem um momento de alegria. Tenha convicção disso. Se você abrir ainda a sua Bíblia, em Cantares, no capítulo 2, o versículo 12, o texto diz que o tempo de cantar, ele chega. Que alguém queira ou que não queira, que alguém aceite ou não aceite, que alguém acredite ou não acredite no seu milagre, né? Mesmo que alguém não acredite, mas o dia do milagre, da sua vitória, o tempo de cantar, ele vai chegar.
porque o seu milagre não depende de A ou de B que não acredita. Aprenda esta verdade nessa oportunidade. O teu milagre não depende de quem acredita ou deixe de acreditar. O teu milagre depende de um Deus que tem o poder de fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. E o tempo de cantar, ele chega. Aquele homem passou 38 anos padecendo naquela cama, 38 anos de frustração, como disse, 38 anos de sofrimento, 38 anos de vergonha em estar ali, mas o tempo de cantar daquele homem chegou. Quando Jesus determina-lhe a vitória, Jesus faz aquela pergunta e ele responde para Jesus, trata da sua situação, dizendo que não tinha ninguém que pudesse ajudar, mas Jesus chega com a palavra de determinação e determina para eles: tome a tua cama e anda. Em outras palavras, a noite passou, o tempo de cantar chegou. Não tenha dúvida, na sua vida não vai ser diferente. Jesus vai chegar na sua história e eu creio que pode ser hoje. Hoje pode ser o arraiar de um novo dia. Hoje pode ser o momento de você alcançar o seu milagre. Hoje pode ser o momento da alegria chegar, do tempo de cantar na sua vida. Você não parou aí por acaso. Você parou porque está precisando de um milagre. E o Jesus que faz milagre está presente e pode fazer isso na sua vida. Quero nesse momento, já concluindo, fazer um convite especial a você que está nos acompanhando, a nos fazer uma visita na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, sob a presidência do pastor Ailton José Alves. Você pode nos visitar em nosso templo central, na Avenida Cruz Cabugá, número 29, Santo Amaro, Recife, ou em qualquer uma das nossas congregações mais próximas da sua casa. Você pode ir e adorar a Deus juntamente conosco, aprender a palavra de Deus. Com certeza, Deus vai estar falando com você, vai estar tratando com você e quem sabe vai ser aquele dia de você ter aquele encontro, se você ainda não serve a Deus, ter aquele encontro maravilhoso com Jesus e receber o maior milagre, que é o milagre da salvação. Quero concluir orando pela sua vida. Senhor, nosso Deus, soberano e maravilhoso Pai, no nome de Jesus, quero te pedir por todos que nos acompanham nessa oportunidade. Meu Deus, abençoa, concede um milagre tão esperado, tão almejado e ajuda todos os teus filhos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.